Bom, pessoal, nessa atividade nós vamos fazer o gráfico dessa função. Nós temos a questão 1, esboce o gráfico da função y igual a 3x. Esboçar o gráfico de uma função é traçar o gráfico no plano cartesiano, ok? E para fazer isso, nós temos um processo. A gente começa preenchendo uma tabela. Então eu vou colocar aqui, digamos assim, eu vou colocar a nossa tabela. Percebam que na primeira linha da minha tabela é onde eu coloco as informações referente à questão, ok? Na primeira coluna eu coloco o x, eu vou colocar os valores de x aqui. Na segunda coluna eu vou reescrever a função que for dada no problema, no caso essa daqui. Na terceira coluna é o resultado dessa expressão aqui, ok? É o valor do y. E na última coluna, na quarta, é o par ordenado xy, que eu vou montar após os resultados. Em relação à primeira coluna, os valores de x é a gente que escolhe, ok? Então eu sempre vou escolher esses números porque são os mais fáceis de trabalhar. Vou colocar o menos 1 como valor negativo, vou colocar o 0 e vou colocar o número 1, ok? Então eu só uso esses números, ok? Menos 1, 0 e 1. Aqui na coluna da função, a gente vai resolver esse problema. Olha, a minha equação a minha função, né, nesse caso, é y igual a 3x. Então, eu preciso determinar aqui o valor do y. Como eu faço isso? Basta que eu troque o x pelo valor que está sendo dado nessa linha. Então, olha só, nessa linha aqui, em azul, eu tenho que o x vale quanto? Nessa linha, x vale menos 1. Então, aqui na minha função, eu vou trocar o x por menos 1. Então, fica assim, y é igual, o 3, vejam só, que 3x é o número 3 multiplicando a letra x. Então, fica 3 multiplicando o valor que o x vai assumir. Nessa linha, x vale menos 1. Então, eu coloco menos 1 aqui. E o valor do y é o resultado dessa operação. 3 vezes menos 1 eu faço assim. Primeiro jogo de sinal, mais com menos é menos. 3 vezes 1 é 3. Então, o resultado aqui é menos 3. Esse menos 3 representa o valor do nosso y. Olha só, a coluna do y aqui, então, o primeiro resultado é menos 3. Logo após determinar o resultado, eu tenho que preencher aqui o par ordenado no plano cartesiano. O que é isso? O par ordenado é o valor que representa x e o valor que representa y em cada linha. Nessa linha aqui, na segunda linha, vejam que o x vale menos 1. Então, o x aqui é menos 1. E o y é o resultado, vale menos 3. Então, esse é o primeiro par ordenado. E assim eu vou fazer a sequência. Assim eu vou continuar. Aqui na terceira linha, em verde, o x vale 0. O que eu vou fazer? Na minha função, eu vou trocar x por 0. Então, fica y é igual 3 vezes 0, beleza? 3 vezes 0 é 0. Ok? Então, o resultado é 0. O resultado é o valor de quem? Do y. Então, aqui é 0. E aí, é criar o par ordenado. Qual é o valor do x nessa linha? O x é o valor que eu já determinei. X é 0. E o y? Y é o resultado aqui da função. O y também é 0 nesse caso. Ok? Então, todo mundo aqui é 0. Então, aqui todo mundo é 0. Ok? Eu vou fazer aqui, olha só, a minha última linha. Nessa última linha, que eu vou colocar aqui em vermelho, olha só, na última linha, qual é o valor do x? O x aqui vale 1 positivo. Então, a minha função fica assim, y é igual 3 vezes 1, porque o x agora vale 1. 3 vezes 1 vale 3, o valor do y, que é o resultado, y é 3. O meu par ordenado aqui nesse caso, primeiro valor sempre é o valor de x, está aqui, o valor de x, x vale 1. E o y é sempre o resultado, o último valor, y é 3. Então aqui, olha só, a gente determinou todos os nossos pares ordenados, nossos 3 pares ordenados, e com esses pares ordenados eu consigo criar o gráfico dessa função. Para isso, eu vou construir o plano cartesiano, certo? Então, olha só, eu tenho aqui o plano cartesiano, beleza? E eu vou montar o gráfico dessa função. Como assim? Eu preciso traçar aqui no plano cartesiano essas coordenadas, olha só. Então, olha só, a primeira coordenada que eu tenho aqui em azul, x vale menos 1, primeiro valor representa x, é só olhar em cima.
e o segundo valor representa y. Então, aqui no eixo x, eu vou localizar o menos 1. Ó. Olha só, o menos 1 está aqui, ó, no eixo x, ó, o menos 1 aqui. E no eixo y, eu vou localizar o menos 3. Ó. O menos 3 está aqui embaixo, ó, beleza? E aí eu vou fazer a interseção desses dois pontos, ó, ok? Então, olha só, aonde é que está a interseção? É só a gente olhar as linhas, ó, no plano cartesiano aqui, ó, na malha quadriculada, eu já tenho as linhas. Ó, a interseção entre menos 1 e menos 3 é bem aqui, ó. Aí eu marco a bolinha, é a primeira coordenada, ok? Agora eu vou fazer a segunda coordenada aqui em verde, ó, coordenada 0, 0. Onde é que fica isso? Olha só, o 0 é na origem. Como todos os dois valores são 0, o meu ponto fica bem aqui, ó, bem no meiozinho entre as duas linhas, a interseção entre os dois. Ó. Beleza? Agora eu vou falar um detalhe. A gente sabe que o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma linha reta. O gráfico da função do primeiro grau é sempre isso aqui, ó, uma linha reta, beleza? E se é uma linha reta, eu consigo traçar uma reta apenas com dois pontos, ó. Então, para fazer o gráfico dessa função, eu nem precisava desse terceiro ponto. Eu só precisava dos dois primeiros, ó. Aqui já dá para traçar essa linha reta. Então, aqui, ó, eu já consigo fazer o gráfico dessa função, ó. Olha só. Aqui está o gráfico da minha função. Eu vou só esticar essa linha um pouco mais para mostrar um detalhe para vocês aqui, ó. Beleza? Vou esticar ela aqui. Ótimo, ok? Então, olha só, aqui já é o gráfico da função. Eu nem precisava do terceiro ponto. Mas percebam como o terceiro ponto ele vai dar certinho na minha reta. Olha só. O meu terceiro ponto, o x vale 1 positivo. Vou localizar ele, ó, tá bem aqui. Ó, o x é 1 positivo daqui. E o y é o 3 positivo. 3 positivo de y está aqui. Olha só. Eu vou fazer a interseção entre esses pontos, ok? Veja que a interseção entre eles, ó, está bem aqui, ó, em cima da reta, ok? Por que está em cima da reta? Porque o ponto pertence à mesma função. Então, todos os pontos que eu traçar para essa função, eles vão recair em cima dessa reta, ok? Qualquer um que eu traçar além desses vai cair em cima da reta. Por exemplo, se eu quisesse colocar mais um ponto aqui nesse gráfico, por exemplo, dizer que x é 2, qual é o valor dessa função quando x é 2? Basta trocar x por 2. Ó. Então, a função fica y é igual a 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Ó. Então, se x vale 2, y vale 6. Ó. x2 está aqui e y6 positivo está aqui. Ó. Fazendo a interseção entre eles, ó. Vou subir aqui o 2, vou subir. Olha só, também em cima da reta, viu? Qualquer ponto que eu traçar aqui fica em cima da minha reta, que é o gráfico da função. E essa reta é isso aqui, ó, é y igual a 3x, ok?